Shalom, shalom, meu povo, povo de Deus, povo abençoado. Olha eu aqui novamente para falar sobre a saída do corpo, novamente, né? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é misericordioso, a sua graça e misericórdia, justiça e bondade dura para sempre. Aqui no 145 diz assim, ó, bondade, grandeza e providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração louvará as tuas e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. O teu reino é o reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfaze os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Salmo 145. Aleluia, Jesus. Todo o povo, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, eu queria estar relatando aqui, né, que Deus, eu nem sei como é que isso se funciona direito, eu só sei que acontece. Amém? Então, Deus, ele é perfeito na sua obra, né? Então, vamos bendizer e exaltar o nome do Senhor, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Nós só temos que entoar um cântico ao Todo-Poderoso, ao Deus que criou todas as coisas, que Ele criou para a sua honra e para a sua glória, né? Deus é tremendo, aleluia, Jesus, e é perfeito na obra que Ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Nada dos pensamentos de Deus, aleluia, Jesus, pode ser confundidos, né? Deus é perfeito, é inescrutável, né? Como diz aqui o rei Davi, aleluia, Jesus. Então, eu queria relatar aqui algo que aconteceu comigo, né? Em sonhos, né? Porque quando Deus ele me leva, a maioria das vezes é sonho. Poucas vezes é orando e poucas vezes é instantâneo assim, né? Mas Deus, ele me levou em sonhos, né? Deus, ele me levou muito em sonhos. Né? Levou a minha alma realmente, né? Porque aconteceu esses dias agora que foi só pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu fiquei Jesus tem misericórdia, né? O nosso corpo, ele não suporta, né? Às vezes nosso corpo não tá esperando, então ele não suporta, né? Deus me mostrou uma vez uma visão, meu irmão, que eu fiquei uma semana quebrada. Para você ter uma ideia, né? Mas não é para minha honra, não é para minha glória, é para a glória do Senhor.
né? O que nós devemos fazer, o que nós temos que fazer quando Deus ele mostra para nós. Qual é o nosso dever? De orar, né? O nosso dever aqui é de interceder pelo outro, né? Qual é o intuito que Deus ele me leva a esses lugares, né? Eu entendo hoje, né? Porque uma oração, meu irmão, a oração do justo, a oração que eu e você fazemos ao nosso Criador, com todo o nosso amor, carinho, né, dedicação a Deus, Deus ele ouve. Deus ele ouve, né? Aleluia, o nosso clamor. E os olhos do Senhor estão atentos a toda a humanidade, como eu já disse aqui em outro vídeo, né? E ele está atento, né? E aqui nesse mundo, nada é sobre mim. Tudo é sobre Deus. Tudo é sobre Deus, é um conjunto, né? Eu não posso fazer nada sozinho, né? Nem você pode fazer nada sozinho. Tudo aqui é um conjunto, é um coletivo, né? E quando eu não posso ir em carne, né? Mas a oração que você faz para Deus, a sua oração, ela é muito importante, né? Então, devemos fazer orações, interceder um pelo outro. Essa é a nossa missão, né? De interceder principalmente pelas crianças, né? Porque Deus mostra o oculto, que está em oculto, para nós interceder, porque a verbalização que nós verbaliza na oração, assim como o inimigo das nossas almas, o acusador das nossas almas, ele encontra a brecha na verbalização. Os anjos de Deus também, ele tem a legalidade, os anjos de Deus, através da verbalização. Então, os anjos, né? Ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, mas precisa eu e você verbalizar. Verbalizar, né? É a verbalização, né, que move o mundo espiritual, é a oração. A oração falada muitas das vezes em voz alta, né? E repreender em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E quando Deus ele me levou em essa situação, né? Uma situação que eu vou falar agora para vocês, né? Que Deus ele primeiro ele me leva, depois ele explica. É assim que se funciona, né? Porque ele me leva, aí eu vou conversar com ele e ele vai explicando, ele vai auxiliando e assim nós vamos prosseguindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, meu Deus. Senhor Jesus, eu já levei uma bronca de Jesus, meus irmãos. Eu já levei uma bronca de Jesus assim, ó, que eu foi com medo, viu? Eu falei, Jesus, você pensa, nós acha, né, que não tem, que Jesus, ele não tá perto de nós, né? Nós, na nossa pouca fraqueza, nós pensamos que nós estamos sozinhos, nós não estamos, né? Aleluia, Jesus, assim Deus faz conosco, né? E é assim, quem anda com Deus, quem anda com o Espírito Santo, quem tem o seu guia aí, né? O Espírito Santo de Deus, e você tem, eu tenho certeza, é que você ainda não enxergou e você não está sabendo, mas você não está sozinho neste mundo. Ninguém está sozinho nesse mundo, né? O Espírito Santo, Jesus está conosco. Se tão somente nós invocar o nome dele, a minha boca entoará o louvor do Senhor. A toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém. Os que invocam o nome do Senhor nunca está sozinho, né? E essa bronca que eu levei desse anjo foi... Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei temendo mais, viu? O que eu falava. Eu falei, eita! Vocês querem saber o que foi? Ai, Jesus. Comecei, agora tenho que terminar, né? Eita, Jesus, eu falo ou não falo? E agora? Eita, Jesus. Então, eu não vou falar não agora. Outro vídeo eu falo. Eu vou deixar você na curiosidade, amém? Eita, Senhor. Eita. Eita, vocês colocam em cada estreito que só Jesus, viu? Então, ó. Quando eu fui dormir,
Eu fui dormir e a minha alma ela se dividiu em quatro, não é isso? Três ou quatro, vamos contar. Vou falar e vocês vão contando junto comigo, né? Minha alma se encontrou em uma floresta fechada, não é isso? Numa floresta fechada. Só que ao mesmo tempo que eu estava avistando, eu avistei um túnel assim, que ele vinha aqui, aqui era aberto e aqui continuava fechada, como se fosse uma porta para a floresta, né? Era um túnel assim, que vinha de lá, fechado, aqui era aberto e lá continuava. E quando o meu espírito, a minha alma estava lá naquele lugar, né? Nisso veio uma mulher lá de dentro, alta, magra, cabelo curtinho, igual de homem, com um jaleco branco. Ela vinha e ela parou assim, de frente à porta desse túnel, não é túnel não, meu Deus, fala Jesus, é caverna, né? Dessa caverna. E ela começou a olhar essa floresta como ela estava sentindo algo que estava ali. Sabe quando você percebe algo que você vê assim e ela fica procurando e não estava vendo? Aquela mulher estava daquele jeito. Só que ao mesmo tempo que eu estava aqui olhando para ela, aleluia, Jesus, eu olhei e tinha um índio atrás da floresta, com arco e flecha para acertar aquela mulher. E ao mesmo tempo que eu olhei para aquele índio, com aquele arco e flecha para acertar aquela mulher, eu estava do lado do índio, se escondendo juntamente com o índio atrás da árvore. E nisso que eu estava atrás da árvore, a minha alma se encontrava atrás da árvore, juntamente com aquele índio, eu era o índio. É como se eu fosse o índio que iria acertar aquela mulher. E nisso que eu fiquei confusa, eu estava sendo três pessoas, né? Eu estava sendo três, a minha alma se dividiu em três, porque eu estava lá, a minha alma estava lá na floresta, eu vi o índio, e a partir do momento que eu vi o índio, eu já estava do lado, já estava perto do índio. Eu era uma pessoa que estava perto do índio. Esta minha alma viu o índio, viu essa pessoa e essa pessoa era eu. E a partir do momento que essa pessoa estava lá, era eu e eu era o índio. Eu não entendo como foi isso. Foi surreal. E esse índio, e eu via, é como se eu fosse o índio, né? E eu via que eu ia acertar aquela mulher. E aquela mulher desconfiada, olhando assim, mas ela não estava vendo, mas ela estava desconfiada. E nisso veio um homem lá do túnel, lá da caverna, lá de dentro, empurrando uma maca, e na maca tinha uma pessoa, né, com um lençol branco toda coberta. Sim, não é três, é quatro, porque eu estava lá, tinha uma pessoa perto do índio, eu era a pessoa perto do índio, e o índio também, a minha alma se conectou com o corpo do índio, né? E nisso que eu olhei para aquele corpo, a minha alma sabia que quando eu olhei para aquele corpo, eu já estava lá dentro. Quando eu abri o meu olho, eu vi um lençol branco, né, em cima de mim. Eu sabia que o meu corpo era um homem forte. Ele tinha, sabe aqueles homens que tem a barrigona? Era um homem. E eu sentia, sabe como fosse aquela maca quando anda assim, naquelas pedras paralelepípedo, aquela estrada paralelepípedo, né?
que vai batendo assim, e eu estava na maca. Eu era aquele homem que estava ali. Então a minha alma desesperou. Aleluia, Jesus, eu fiquei desesperada. A minha alma se multiplicou em 4. Eu era 4 pessoas. Deus, ele dividiu a minha alma em quatro, em quatro pessoas, né? Porque a minha alma estava lá, tinha um índio, tinha outra pessoa, quando eu me vi, já estava do lado do índio, e quando eu já me vi, eu já era o índio, e quando eu me vi, eu já era o homem que estava sendo carregado ali naquela maca, né? Naquela maca. Então eu acordei. Eu acordei e fui conversar com Deus o que simboliza isso, o que é isso. Aleluia, Jesus. Então, fui orar, fui perguntar para Deus o que é isso, o que é isso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus, ele. E lá, eu sabia que era na Amazonas. Esse lugar se encontra aqui no Brasil, no Amazonas, né? Então a minha alma sabia, né? Eu falo alma, espírito, né, meus irmãos? Mas você tá me entendendo, né? Lá, porque quando Deus ele me leva lá em espírito, é como se a minha alma soubesse, entendeu? É como que eu soubesse de tudo que estava acontecendo ali, né? E outra parte da minha alma fica confusa. Você está me entendendo? É como se a minha alma, o meu espírito soubesse, né? Então, essa parte da minha alma sabia que lá era o Amazonas e que existe essa caverna feita por mãos humanas, não é feito caverna assim, e está fazendo algum experimento lá, né? E aquele homem não estava morto, porque quando eu estava no corpo daquele homem, eu abri, eu estava vivo, eu sentia a respiração, eu via, só que eu via tipo um lençol, e eu olhava para o meu corpo e eu via o meu corpo lá, né? O meu espírito ele se dividiu ali em três, né? O meu espírito estava lá e se dividiu em 3 partes diferentes, em 3 pessoas, em 3 situações, né? Porque aquele índio queria matar, viu aquilo ali, queria matar aquela mulher, ela teve a percepção. E ela ficou assim, desconfiada, olhando, né? Só que eu, às vezes, me questiono muito e fico com medo de ir além, né? Então eu fico com medo de ir além. Então Deus não mostra mais. Então a minha alma ela não vai além, entendeu? Porque eu fico com medo, né? Eu tenho que tirar esse medo também, essa minha parte. Então o meu dever é orar para essas coisas não acontecerem com pessoas humanas, né? Porque nós sabemos que existem as raças reptilianas, né? As raças que ele quer fazer experimento conosco, com os seres humanos, né? Ele quer tirar sangue de nós, né? Para alimentar essas outras raças, né? Esses sangue frios que falam, né? Que vivem em cavernas, né? Então eu sabia lá eu sabia que eu estava no Amazonas e que essas coisas que Deus ele mostra o que está, que eles pensam que estão em oculto. Então Deus ele mostra para nós, né? E qual é o meu dever? Qual é o intuito de Deus me mostrar? O intuito é de eu orar, de alertar o povo que essas coisas existem, né? Essas pessoas que trabalham para o mal, esses médicos, cientistas, né? Tá sempre querendo estar à frente, quer ser Deus, né? Que eles pensam que é tudo nessa vida, né? Só que essas pessoas eram todas seres humanas. Agora, por que isso? Porque numa floresta, no escondido, no oculto,
E aonde há fumaça, há fogo. Se tem fumaça, então tem fogo, né? Eu não fui além por medo, mas eu creio que tem coisas tenebrosas aí por trás e tudo vai ser descoberto em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Deus, ele atende o clamor, o nosso clamor, o clamor da humanidade, né? E estamos atentos para isso, vamos se atentar mais para isso, né? Porque não é em vão que crianças são desaparecidas, né? Que faz experimentos com seres humanos, sim, né? E existe isso, não podemos fechar os olhos para isso, que existe, sim. Em outra hora, em outro, né? Aí juntou a peça, Deus me levou também a outro. Só que quando eu fui dormir, que eu acordei eu já acordei, era noite, né? Era a noite e eu já, o meu espírito, a minha alma já se, uma outra ida, entendeu? Uma outra saída do corpo de espírito. Jesus já me levou já que quando eu abri o olho, né, já estava dentro de um barco gigantes de vários homens, né? Só que quando eu entrei lá em espírito, a minha alma, ela já sabia, o meu espírito sabia que eu era pessoas que estavam sendo levadas cativas para esta floresta amazônica, que lá nessa floresta amazônica tinha um túnel. Essa floresta amazônica tinha um túnel nessa floresta que só ia por meio de barcos, né? Então eu já me encontrei nesse barcos e a minha alma se desesperou, né? Porque era noite, eu via aqueles homens e eu sabia que tinha reféns e eu ia ser uma refém ali para ir para aquele lugar. Então foi uma continuação, né? Uma continuação dessa ida do corpo. Então Deus depois ele confirmou nessa outra ida, eu já indo com essas pessoas de barco para esse túnel. Lá eu sabia que era um túnel lá no Amazonas, né, aqui no Brasil, né, e que esse túnel ficava na floresta, né, e estava indo de barco, e era lá no Amazonas. Só que a minha alma nessa ida de volta estava muito desesperada, estava com muito medo. Então eu clamei ao Senhor, Senhor, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, me tira daqui. Eu clamei, eu não quero ficar. E tinha vários homens assim, e eu sabia que tinha reféns nesse barco, que ia levar para esse lugar. Eu não quero ficar aqui, me tira daqui, me tira daqui. Aí eu voltei. Aí Deus me tirou, né? Agora, olha, meus irmãos, essas pessoas, né, que estão sendo levadas para esse lugar. O desespero que elas se encontram enquanto nós estamos na nossa casa, se limitando nos nossos problemas, né? E esquecemos, né, de que tem muitas pessoas sofrendo aí fora. Tem pessoas sendo sequestradas, sendo mortas, né? Crianças sendo mortas, né? Pelos donos do mundo, que eles pensam que são o dono de tudo, né? Por esses poderosos e ricos, né? Esses poderosos que quer ter a vitalidade, quer ter a imortalidade, né? Então ele paga muito dinheiro. Nem sei se eu posso falar isso aqui. Estou me arriscando de falar isso aqui, né, para vocês. Mas vamos se atentar, vamos orar e pedir livramento, né? Pedir para as autoridades também que está lá, as autoridades, né, que seja a voz, né? Que nós sejamos a voz que clama por essas almas que estão sendo mortas, né? Que estão sendo cativas, levadas cativeiro, né?
Você viu que recentemente aí encontraram uma clínica, né, de gatos, e o dono dessa clínica estava vendendo o sangue desses gatos. Agora, para que eles estavam vendendo esse sangue desses gatos, né? O que está por trás disso, né? Então, assim, vamos se atentar mais, vamos orar mais, né? Ah, então a minha oração vai impedir. Não, mas vai fortalecer o que está à frente lá, né? O que está à frente lá dessas pessoas, que está à frente desses desaparecimentos de crianças, né? A nossa oração para tirar as vendas, para tirar o embaraço do inimigo, para embaraçar lá o povo que está à frente, né? Quem que está à frente lá dos ministérios da criança, né? Que protege as crianças, né? Olha o que aconteceu aí naquela Ilha do Marajó, né? A nossa querida e amada irmã Damares, né? A nossa ministra da saúde, das crianças, acho que ela é ministra, né? A Damares, ela estava alertando o povo e ela foi ignorada. Ela foi ignorada, né? Então vamos orar para que homens e mulheres de Deus, meus irmãos, venham estar à frente desses trabalhos. Trabalhos para, né? Porque a minha oração, a sua oração, a outra oração, a união traz força e traz poder. Então vamos se ajuntar nessa causa, né? Vamos se ajuntar, porque Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele é poderoso para nos livrar das garras do inimigo. Ainda que a minha alma esteja no inferno, ainda que eu esteja morto, viverás, né? Então Deus, ele morreu naquela cruz, né? Morte de cruz, ele sofreu. Aleluia, Jesus. Ele foi até o inferno, tomou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás, né? Da mão de Satanás. Então, aí Jesus fala, né? Ainda que esteja morto, viverás, né? Mas como pode isso? Ainda que estava morto, que no outro vídeo você fala que depois que morreu, não tem volta mais. Eu estou falando de pessoas vivas que estão mortas, entendeu? Pessoas vivas que estão neste mundo, mas estão mortos. Então devemos, aleluia, Jesus, orar por essas pessoas, né, que estão vivas e estão mortas. Porque ainda que estejam mortos, viverás. E a nossa oração faz efeito no mundo espiritual, né? Para dar livramento a essas pessoas que estão sofrendo, né? Porque a nossa oração, por mais ainda que essas pessoas estejam mortas, elas vão viver, né? Elas estão cativas, tem pessoas sofrendo agora. Tem pessoas, né, sofrendo. Então é o nosso dever, o meu dever e o seu dever de nos libertar, de nos sair das garras do inimigo. Aleluia, Jesus, de nos libertar, né? E depois que nós somos libertos, né? Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, presos, né? Eles louvavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor. Mas enquanto eles estavam presos lá, tinha uma igreja lá que estava orando por eles também. Eles não estavam sozinhos. Aleluia, Jesus. Tinha uma igreja lá orando por ele. Tinha um grupo de pessoas. Quando eu falo igreja, são grupos de pessoas em uma só união, em um só espírito, pedindo a Deus o livramento, né? E quando Silas, quando estava lá, Pedro também, quando estava preso, né? Pedro, quando estava preso, você pode ver nas escrituras que ele vai, né, para casa. Ele vai para casa lá, estavam todos reunidos, orando por ele. Né? Então, por mais ainda que a nossa alma, que a nossa carne está presa, né? O nosso espírito não. O nosso espírito, o Espírito de Deus, ele nos conduz, aleluia, para nos, aleluia, orar para as pessoas que estão em prisões, tanto a sua alma em prisões, como literalmente a sua carne.
Então, se Deus ele é poderoso para levar a minha alma, a tua alma, a alma dessas pessoas, né, das garras de Satanás, Deus ele faz a sua obra completa. Ele pode livrar do cativeiro matéria também, né? E é isso que Deus ele faz conosco. Então essa ida do essa Deus me mostrou, né, para eu e você, para eu principalmente interceder pelo meu irmão, pela minha irmã, pelas os donos do mundo, que eles se acham os donos do mundo, eles se acham, né? E Deus ele é maravilhoso. Deus ele é tremendo na sua obra. Ele levanta homens e mulheres. Ele está levantando homens e mulheres na face dessa terra. Aleluia, Jesus, para proclamar o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna, né? E Deus ele não quer perder nenhuma alma, né? Então vamos orar também, meus irmãos. Eu peço orações, né? Vamos orar pelos evangelistas, pelos missionários que faz a obra do Senhor aí, né? Aonde nós não podemos ir, né? A nossa oração ela vai de encontro a essas pessoas que podem ir, né? A oração quebra cadeias, a oração é o reforço, né? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, uma luz junta com a outra vai formar uma grande luz. Então, é isso que Deus ele quer, a união do povo dele nessa parte da oração, né? Por mais ainda que eu não possa fazer nada do meu coisa, mas a minha oração, a minha intercessão, a sua intercessão, né? Por essas pessoas, né? Que estão lá sofrendo, que estão sendo vítimas, né? Desses senhores do mundo, que estão sendo vítimas desses seres de sangue frio, né? Que não vamos fechar os nossos olhos que existe sim, meus irmãos. Existem pessoas aqui nessa terra, aleluia, Jesus, que não tem espírito, que não tem o espírito de Deus, né? Que são robôs, que são vampiros, né? Então, literalmente, essas coisas que aparecem nos filmes, acontece realmente, né? E ele fala explicitamente nos filmes, nas séries, é que nós não quer olhar, é tudo ficção. Meus irmãos, o homem não tem poder de criar nada. O homem não tem, ele só pode criar algo que ele sabe, que ele ouviu, que já sabe, entendeu? Então tudo existe. Então vamos orar para quem tá, para os ministros, né? Que tá à frente das crianças, né? Que tá à frente dos índios lá do Amazonas, naquele lugar, que ali é um portal muito grande, o Amazonas, né? Ali é os mistérios lá no Amazonas, né? E quando Deus me mostrou isso, eu não sabia nada sobre isso, eu não sabia nada. Aí a gente vai pesquisar, vai pesquisando, né? E você vê relatos de outras pessoas também que vê, que sabe, mas tem medo, né? Eu estou aqui, eu nem sei se eu posso estar falando isso com vocês, mas é um alerta que a minha e a sua oração pode ajudar, né? A bloquear, a desbloquear esse ocultismo que está por trás. Amém? Então é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo com vocês, né? Vamos se atentar mais para isso, né? E é algo tenebroso, meus irmãos, é algo das trevas mesmo. Temos que se revestir, né? Porque o inimigo ele quer nos confundir, né? E é isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar, né? Vamos orar, vamos clamar proteção e vamos clamar para essas pessoas que estão sendo vítimas também desses ataques, que são vítimas desses senhores do mundo, que pensa que é dono do mundo, né? Que eles pensam que pode fazer o que quer. Amém?
Desde já eu te agradeço, né? Por você estar aqui até agora comigo. E vamos nos fortalecer naquilo que tudo podes. Ainda que você esteja morto, ainda que esteja morto, viverás, né? Aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê no autor e consumidor de todas essas coisas, no autor da vida, ainda que esteja morto, vai viver. Amém? E eu assim agradeço mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor e do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu queria relatar isso com vocês, né? Eu queria falar, estar relatando, né? E que Deus nos abençoe. Daqui para frente, já estamos na grande tribulação, na tribulação, né? O Papa morreu. Está se cumprindo aí uma profecia tenebrosa, está se cumprindo a profecia aí, então estamos rumos ao anticristo, a se revelar, porque ele já está no mundo, né? Então ele vai se revelar. Então vamos se atentar, vamos orar, vamos pedir mais proteção para que Deus tire nossas vendas dos nossos olhos, tire todo o embaraço dos nossos caminhos, que o Senhor, ele vive, ele está vendo, ele está com chama, ele está com olhos, né? Como chamas de fogo sobre a terra, né? E ele vai mandar anjos, né? Ele vai mandar reforço para o povo dele. E eu creio, aleluia, Jesus, que Deus não vai desamparar eu e você. Amém? Beijo no coração, fique com isso, medita mais, vamos se atentar mais para isso, né? E quando Deus ele me deu essa visão, meus irmãos, foi antes dessa ilha do Marajó ser descoberto. Isso foi bem antes, né? Foi antes. Então, que as nossas orações têm muito efeito, sim. Não vamos parar de orar. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus.